Inchaço, constipação, dor abdominal. São alguns dos sinais de que o intestino tem sentido as alterações hormonais da menopausa. Os problemas intestinais nessa fase de grandes transformações na vida da mulher impactam diretamente na qualidade de vida dela. Sobre os desequilíbrios intestinais e a relação entre intestino e menopausa, a gente conversa agora. Por isso a gente recebe no estúdio a médica integrativa, a doutora Isabel Esperança. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde. Boa tarde. Ele já está aí pronto pra gente. Já está me esperando. Doutora, quando a gente fala de intestino da mulher, eu acho que não só na menopausa, né, mas nas nossas fases, desde que a gente é criança, adolescência, ele vai modificando também, não vai, doutora? Modifica por causa de hormônio, por exemplo? Sem dúvida alguma. Ele modifica e muito. Mas olha, Abi, em especial na menopausa, eu queria começar hoje a nossa conversa com uma reflexão para as mulheres que estão ouvindo a gente hoje. Pensa bem, quando a mulher ela tem o diabetes, que é a falta ou a incapacidade de um hormônio que é chamado insulina, muitas das vezes ela toma insulina. Quando essa mulher ela tem um hipotireoidismo, que é uma alteração na tireoide, ela sabe que ela vai ter que tomar um hormônio da tireoide para ficar melhor. E eu queria que essas mulheres hoje pensassem o seguinte: por que que essas mulheres na menopausa não devem tomar hormônios e sim antidepressivos? Isso é muito importante, sabe? E ao mesmo tempo é triste. Sim. Né? Sim, porque impacta não só a saúde física, mas a saúde social dessa mulher. Impacta os relacionamentos dessa mulher, impacta o trabalho dessa mulher, porque ela fica lábil mesmo, ela fica emocionalmente instável e quimicamente isso é provado. Isso não é uma frescura. Isso não é uma frescura. Isso não é uma fantasia. Isso não é uma encenação. É algo que está acontecendo, primeiro porque nós somos, as mulheres, nós somos uma orquestra de muitos hormônios diferentes de homens. Homens trabalham, não que eles não tenham outros, mas o homem ele trabalha muito com a testosterona, basicamente. E nós não, nós somos uma orquestra de vários hormônios. Que oscilam, né, doutora? Oscilam desde si, né? Desde que essa menina ela entra na puberdade, esses hormônios começam a aflorar, eles começam a oscilar. E eu acho que, assim, a infelicidade é achar que na menopausa essa oscilação hormonal não vai impactar e essa mulher tem que lidar com todo o infortúnio da vida dela sozinha. Isso é pesado. Como que a gente consegue ir pensando no nosso intestino? Por exemplo, as mulheres que estão no climatério, né, que já estão quase chegando na menopausa, elas já começam a sentir essas diferenças no funcionamento do intestino, doutora? Essa oscilação de hormônio vai trazer para o intestino várias alterações. Primeiro, a motilidade, que é o movimento que o tubo digestivo todo, né? Mas como para ficar mais clássico assim para as pessoas, o intestino ele vai se movendo porque ele tem que empurrar esse bolo, né? Para que isso saia lá no final em forma de cocô. Uma das coisas que acontece nessa mulher na menopausa, essa motilidade, esse movimento, ele diminui. Então, é comum mulheres que nunca foram constipadas, nunca tiveram o intestino preso, elas podem ficar com o intestino preso na menopausa e no climatério. O muco, que é uma secreção produzida pelo intestino, também é diminuído na menopausa pela oscilação do hormônio. Então, essas mulheres elas têm muito mais chances de serem disbióticas. Esse muco alterado, as bactérias que moram nesse intestino vão sofrer a alteração desse muco e é muito mais fácil esse terreno biológico ficar alterado, levando à disbiose. Mulheres na menopausa, Abi, têm a sua digestão prejudicada. Como assim? A nossa digestão, ela funciona pela produção de enzimas digestivas. Quando a gente entra no climatério, essas enzimas digestivas diminuem também. Então, essas mulheres, elas não têm mais a capacidade que tinham antes de digerir o alimento. Esses alimentos chegam em partículas maiores no intestino. Aumenta a permeabilidade desse intestino, aumenta a inflamação. E o intestino inflamado vai inflamar o resto inteiro.
E a mulher que já tem algum problema, por exemplo, um Crohn, alguma coisa, ele piora, Ele doutora? piora. Sem dúvida alguma, ele piora. Meu Deus, então quando a gente fala, né, e eu acho que é uma preocupação de todas as mulheres, estou chegando na menopausa, o meu metabolismo fica lento. Não é tudo fica lento. Até o intestino, até o alimento, fazer o caminhozinho dele, tudo é mais lento. E pensa bem, se é o intestino responsável por absorver nutrientes para o resto do sistema, se eu tenho esse órgão impactado naquele momento, sem dúvida alguma eu vou impactar o resto. Exatamente. Não tem como eu não impactar o resto. E o que eu tenho que fazer, doutora? E aí, o que a gente pode fazer? Primeira coisa, a modulação hormonal ela é muito importante. Dentro da medicina funcional, a gente carrega a bandeira dos hormônios bioidênticos, que são hormônios que se assemelham muito mais ao que você tinha no momento que você estava na sua vida reprodutiva. Então, modular é, sem dúvida alguma, uma primeira estratégia muito importante. Essa mulher na menopausa, eu acho que o indivíduo, o ser humano, né? Mas a mulher na menopausa, ela tem que estar dentro de um programa de atividade física. Se ela empurrou com a barriga até ali, quando ela chega na menopausa, ela não tem mais como empurrar isso para frente. Porque é a atividade física que também vai garantir para essa mulher o quê? Toda a motilidade, a secreção de neurotransmissor, trazendo um pouco mais de bem-estar, que ela tem a queda nesse momento. Essa mulher tem uma dica que eu sempre dou para os meus pacientes, é o seguinte: o nosso corpo ele se programa para alimentação. É muito comum a pessoa, quando ela tem os horários regrados, tá? O corpo tem uma inteligência, gente. O corpo ele tem uma inteligência porque ele é uma criação divina. Então, perto da sua alimentação, o nosso corpo ele vai se preparando para receber essa alimentação. A mulher ela precisa ter horários mais fixos da alimentação. Então, hoje eu não como, amanhã eu vou comer mais tarde. Isso, para a mulher do climatério e da menopausa, é um pouco mais desafiador. Ela vai ter mais sintomas, ela vai distender mais, a barriga vai ficar mais distendida. Mulheres na menopausa produzem mais gases por conta dessa digestão que é ruim. Então, programar horários, suplementar, melhorar o intestino, sem dúvida alguma. Olhar se ela nunca achou que isso era importante, porque tem muitas mulheres quando chegam na menopausa, se no conceito delas, elas nunca tiveram um problema, ainda que fizeram a vida inteira um cocô de péssima qualidade, mas elas faziam todo dia. Então elas chegam na menopausa achando assim, não, o meu intestino é bom. Ali elas precisam entender mesmo, elas precisam querer saber, será que esse intestino é bom mesmo? Será que esse intestino sempre foi bom, como ela classificou? Então ali ela tem que ter um pouquinho mais de compromisso. Uau, temos perguntinhas, doutora? Temos perguntinhas, vamos ver para a doutora aqui aonde a perguntinha, no nosso Instagram, pode mandar pelo Instagram também, tá bom? Vamos ver aqui, da Vera Lúcia, boa tarde. Não fiz reposição hormonal, pré-diabética, 69 anos, ainda posso fazer uso de hormônio? Muito obrigado. Obrigada, Vera. Olha, a opinião se divide muito nisso, porque é sabido que o nosso corpo ele tem um tempo para receber isso da melhor forma, tá? É óbvio que quando essa mulher entra no climatério, onde ela tem mais receptor, ela vai ter uma resposta muito melhor do que uma outra que vai começar a modular com 69. Mas eu tenho uma premissa que eu acho o seguinte: se eu tenho 69, eu ainda pretendo viver muito mais anos. Sim. O pouco que eu consegui de performance naquilo, para mim é melhor. Você concorda? Do que eu falar assim, já que eu não fiz naquela época, agora então eu não vou fazer. Eu não acredito nisso. Eu acho que o melhor momento para você tratar é quando você descobre que você tem um problema. Descobriu que você tem um problema, você gerencia ele. Não vai ser como aos 40, mas um ganho vai ter, sem dúvida alguma. Um ganho tem. E essa coisa da gente observar o hormônio, doutora, seria mais ou menos nessa idade, a partir dos 40 anos, a gente já começar a identificar e de repente a precisar repor, suplementar, enfim? Trago verdades. Hoje, isso acontece muito mais cedo. Muito mais, né? Muito mais cedo. Então, uma mulher de 40 anos hoje, que há um tempo atrás era uma mulher que você esperava, né? Não, hoje isso acontece em mulheres de 32 anos.
por conta de uma vida muito disruptiva que nós temos hoje. Uso de pílulas, uso de cosméticos, de xenoestrógenos. Então, não é mais algo do universo da mulher 40, 50 a mais. Isso pode acontecer em qualquer idade, dependendo do ritmo, do estilo de vida que ela tem. Ai, ai, ai. Mais perguntinhas? Boa, doutora. Mais perguntinhas para a doutora aqui, vamos ver. Do Newton, grande Newton, um abraço. Boa tarde, doutora. Todas as mulheres vão ter alguma alteração depois de uma certa idade ou não necessariamente? Obrigado, Newton. Obrigado, Newton. Então, ela vai ter um desequilíbrio, né? Mas como ela vai lidar com esse desequilíbrio, depende muito dela. Então, se ela está sabendo o que está se passando, porque muitas mulheres nem sabem o que está acontecendo na vida dela naquele momento. Tem muitas mulheres que acreditam que elas realmente precisam passar por aquilo, porque, afinal de contas, a menopausa é isso aí, que é uma grande, eu não sei nem como classificar, que fizeram com essas mulheres ao longo de uma história. Foi uma insanidade. Então, você vai ter alteração, mas hoje nós vemos todos os dias mulheres que estão passando na menopausa e classificando como o melhor ano da vida delas. E tem que ser assim. Sim. Qualidade de vida, né? Sim. Você tem que prezar para isso. Mais perguntinhas, doutora? Mais perguntinhas. Bomba de perguntinhas. Vocês são demais. Mais uma do Instagram, ó, da Carmen. Depois que entrei na menopausa e pós-menopausa, percebi que meu intestino está muito mais lento. Tenho sofrido na hora de evacuar, infelizmente. O que fazer, doutora? Ajuda a Carmen, doutora, por favor. Então, Carmen, assim como a gente acabou de falar, você precisa trazer o quê? Estratégias para melhorar esse intestino. A motilidade vai melhorar com uma atividade física, uma vida mais ativa. Sem dúvida alguma, pensar em procurar um profissional que saiba fazer essa modulação, entender em qual momento e quantas baixas estão o seu hormônio naquele momento. Trazer uma consciência maior para essa alimentação. Então, assim, se a gente tem que ter isso desde então, eu acho que na menopausa a gente não tem como correr, né? Com certeza. Quando você fala disso, doutora, eu penso muito, e eu tento fazer muito isso na minha vida, os horários. Quando você fala da alimentação, o nosso corpo acaba ficando regradinho, que é o que a gente falava antes. Isso também acontece com a vontade de ir ao banheiro. Sim. Então, por exemplo, o horário que de repente poderia funcionar o intestino de manhã, mas quando eu saio mais cedo do que o normal e já saio correndo, esquece. Eu perdi o time e eu não consigo mais, vamos supor, ir ao banheiro. Isso acontece por quê, doutora? Porque a gente tem que ter esse momento de espera ou não? O nosso corpo, ele se acostuma com o nosso hábito. Essa é a verdade. Teve um dia, eu vi um vídeo na internet uma moça falando assim, ela falava assim, olha, eu comecei a ter uma vida mais saudável e agora, quando eu saio dessa vida mais saudável, eu fico muito mal. O corpo, ele se acostuma com aquilo que você dá para ele pelo tempo. Se você tem uma vida desregrada, ele também vai ser desregrado. Se você tem um corpo dentro de uma métrica, ele se acostuma com aquilo. Não é que você não tenha cocô aí, se você não faz ele de manhã, mas você prepara a química do seu corpo para evacuar de manhã, então ele se prepara para isso, entende? Aí, o que acaba acontecendo quando as pessoas vão mudar os horários, elas precisam acostumar o corpo novamente com uma outra rotina, entende? E acostumar esse corpo com um novo horário. Boa. Doutora, a gente tem um depoimento aqui, vamos assistir para a gente falar dos tratamentos. Olá, meu nome é Lucila, tenho 61 anos e como toda mulher vivendo os impactos. Como a menopausa, ela mexe com o intestino, né? Ela afeta a saúde intestinal e com isso a gente perde qualidade de vida. Então, no Instituto Isabel Esperança, eu encontrei o caminho de volta. E a tomada de decisão para a mudança de comportamento e de hábitos alimentares, principalmente com a retirada do glúten, muito bem orientado pela doutora, fez todo o diferencial hoje no meu dia a dia. Eu percebo isso na condução das minhas atividades diárias. Muito mais disposta, com muito mais energia. E eu passei pelo processo também da lavagem intestinal, que fez também todo o diferencial hoje na minha vida. O meu intestino hoje funcionando perfeitamente, graças a Deus. E também a questão da modulação
hormonal, né? A reposição hormonal também me devolveu a qualidade de vida, acrescentou ainda mais, né, vitalidade no meu dia a dia. É tão legal quando a pessoa fala vitalidade, qualidade de vida, né? Organizar, a limpeza do corpo, porque a gente se sente melhor. E tem coisas que é só da gente comer, como ela falou do glúten ali, você sente aquele peso, né, doutora? E a gente sabe que é mais difícil de digerir. Entre os tratamentos que você já falou um pouquinho dessa coisa do hormônio, das atividades físicas, o que as mulheres têm que ficar atentas, principalmente antes, se você não quiser passar por isso de uma situação que você vai sofrer muito mais, e durante esse período, do resto da vida, né, doutora? O resto da vida. É. Essa mulher, ela tem que entender que o que vai fazer com que ela tenha um bom resultado é o que ela está fazendo todos os dias. O todo dia não vai ser sempre igual, não tem jeito. Terão dias atípicos. Terão dias de festividades, mas essa mulher precisa entender que, olha, se o meu corpo hoje não digere a comida tão bem como ele fazia um tempo atrás, eu não tenho como achar que qualquer comida que eu coma não vai ter reflexo na minha vida. Não tem como ela achar isso. Eu preciso entender que o meu corpo está trabalhando num time um pouco devagar, porque todo esse corpo, ele desacelerou. Então, eu preciso trazer movimento para esse corpo. Eu preciso suplementar, eu preciso limpar esse corpo, eu preciso ter uma rotina saudável. Sem dúvida alguma. E outra, ela precisa se inconformar com resultados ruins, sabe? Porque ela precisa ir atrás de resultados e estratégias que tragam, porque assim, acaba não sendo algo, uma receita única para todo mundo. Cada mulher vai se beneficiar de alguma estratégia, mais do que outras. Cada mulher vai se beneficiar de uma dose individualizada para ela, mas se ela estiver dentro dela a concepção que ela merece e precisa de ter uma qualidade de vida, ela vai atrás do que ela precisa naquele momento. Com certeza. Isso é muito importante. E doutora, se não fizer nada disso e essa saúde continuar debilitada, pode encaminhar-se na altura do campeonato, depois de uns 60 anos, descobrir-se um câncer, qualquer coisa pior no intestino por causa disso, doutora? O câncer, e isso eu falo agora como paciente, né, por já ter tido ele é uma doença que acontece dentro de um intestino que já não vem funcionando há muito tempo. Eu sei que é o caso mais extremo, é onde as pessoas se apavoram, tá? Mas eu sempre falo, não fica esperando um câncer bater na sua porta para que você tome a consciência de cuidar de si mesmo. Aprenda com a história de quem está do seu lado. Porque não ir ao banheiro e ser constipado e ser revoltado, né? Também não é muito bom. Então, se aquilo já está acontecendo na sua vida, começa a melhorar. Não precisa você ter a faca do câncer nas costas para que você tome decisões hoje. Mas, sem dúvida alguma, o câncer ele é uma doença de um terreno biológico ruim e que não é um terreno biológico ruim de pouco tempo. É um terreno que já vem há às vezes várias décadas ruins. E que, sem dúvida alguma, um problema quando a gente não resolve ele naquele momento, ele tende a ser pior. Isso no corpo e na vida, né, Nabi? Com certeza. Doutora, volte sempre. Maravilhosa. Obrigada. Sempre. É bom a gente ter esse chacoalho, viu? Porque a gente precisa se cuidar, precisa mesmo. Para cuidar do outro tem que fazer isso, viu, mulherada? Principalmente a mulherada aí. Você tem dúvida? Manda mais mensagem para a doutora. Ela sempre explica, faz lives, faz tudo para você, responde todas as suas perguntas, tá? @doutora, DRA, Isabel Esperança. Tudo junto tá aparecendo para você aí o Instagram. Doutora, um beijo. Obrigada. Viu?